O Contraponto Cultura desta semana está começando e a nossa recomendação é um filme argentino chamado Cautiva. Eu vou até optar aqui, Zé Luiz, que é o meu colega aqui de TV comunitária, colega de Contraponto, eu vou fazer uma leitura, uma pequena leitura da indicação do filme. Diz o seguinte: Cautiva. Este é um filme argentino dirigido por Gastón Biraben, ganhador de 5 prêmios, entre eles o prêmio Horizontes do Festival Internacional de Cinema de San Sebastián, e conta a história de Sofia Lombardi, Bárbara Lombardo, uma filha de desaparecidos no período da ditadura argentina, registrada fraudulentamente como filha de um policial e a esposa, com o nome de Cristina Quadri, constituindo um dos casos de roubo de bebês na época. A jovem, agora com 16 anos, inteira-se subitamente de sua situação e, deste momento em diante, ela vive o drama de alguém que perde sua identidade e tenta reconstruir uma nova sobre suas verdadeiras origens e laços biológicos. Então, é um filme que retrata um dos casos de roubo de bebês durante a ditadura militar na Argentina. É um drama interessantíssimo, né? Belíssimo, filme, emocionante, né? É uma história linda de conflito de identidade mesmo. Imagina uma moça aos 16 anos, né? Ela é levada da sua escola para um juizado, que corresponderia a um juizado de criança e adolescente, né? Correspondente na Argentina. E lá, então, ela é informada de que ela não é a pessoa que ela acredita ser. Que ela, na verdade, não é filha de quem ela acredita ser filha e que os pais dela são desaparecidos do regime de ditadura militar na Argentina. E que, inclusive, é o que ela vai descobrir mais tarde, que é um dos muitos casos descobertos agora na Argentina, os pais adotivos têm conhecimento da sua procedência e têm até envolvimento no sequestro desse bebê. Né? Então, o caso da Cristina, que na verdade não é Cristina Quadri, é Sofia Lombardi, como ela foi chamada pelos pais verdadeiros, descobre que os seus pais são desaparecidos políticos e que os seus pais adotivos, né, ela nem sabia que era adotada, são, na verdade, responsáveis pelo seu sequestro, ou parte, né, são também responsáveis pelo seu sequestro. É uma bomba, né, Zé Luiz? É uma bomba. Nossa, o filme é capaz, o filme é muito bem feito, né, muito bem estruturado, as interpretações são muito boas, né? E o filme nos envolve emocionalmente nisso. Você imaginar que uma pessoa, né, uma moça de 16 anos de idade, de repente descobre que os pais, e o filme mostra que os pais cuidaram dela com carinho, atenção, os pais que ela acha, quem é o pai dela, a mãe dela, não são. E o pior, aos poucos ela vai descobrindo a história dela e que seu verdadeiro pai biológico, né, e a sua verdadeira mãe biológica, né, foram presos, torturados pela ditadura, e de que o seu pai que criou, né, era um policial que também participou da ditadura, torturou e que participou, o filme não deixa claro, ele não participou diretamente do sequestro dela, né, mas ele participou enquanto um membro do sistema e aceitou uma criança, né, que foi retirada dos seus pais e que os pais foram torturados e assassinados pelo sistema. Quer dizer, a violência é muito grande, né? E o que é importante, é um filme imperdível, cautivo. O que é importante é que esses casos hoje, né, já passam de 100. Né? Foi a informação que nós tivemos, né, recentemente em Buenos Aires. Né? Na ocasião desse filme, era cerca de 80 casos. E que, portanto, essa criança, na época do filme foi realizado em 2004, né? Hoje você já tem crianças que foram sequestradas que descobrem que foram sequestradas com 20 e tantos anos de idade, 30 anos de idade. O que eles chamam de casos de roubos de bebês me deixa muito impressionada, porque as pessoas mais jovens tratam as ditaduras militares, eu vou falar aqui pelo Brasil, né? Eu vejo pelos nossos alunos universitários mesmo, que são muito novos e tratam a ditadura militar como se fosse uma coisa muito distante e que não diz respeito a eles. E eu acho que esses chamados casos dos bebês roubados, eles representam um marco físico e presente do efeito, né, das ditaduras aqui, no caso do Brasil e da Argentina.
Então, o valor simbólico do que vem ocorrendo agora na Argentina, das pessoas descobrirem e conviverem com, olha, essa moça, né, ela acabou de descobrir que os seus pais não são seus pais, são sequestradores que tiraram essa moça dos seus pais verdadeiros. Então, isso é muito forte, isso é muito marcante. A repercussão disso é brutal, né? É Você brutal. desmonta a pessoa. Você tira toda a história dela toda. É brutal e porque, especialmente, eu vejo que esse sentimento, essa busca por justiça está muito mais presente nas pessoas que, de alguma forma, têm uma ligação, tiveram uma ligação com o ocorrido durante o período de ditadura, né, que a gente fala militar, mas, na verdade, é civil-militar, empresarial-militar. Então, as pessoas que estão envolvidas que são ainda militantes dessa luta por justiça, por passar a limpo essas questões, por ter o direito à verdade, por saber o paradeiro dessas vítimas, por ter um pedido de desculpas formal do Estado, que inclusive vai acontecer no Uruguai no próximo mês. Está marcada uma data para o pedido de desculpa formal do Estado pelos crimes cometidos durante a ditadura no Uruguai. E que o Estado brasileiro também vem fazendo isso, né? Vem fazendo. Em alguns casos, né, já ocorreram pedidos de desculpa. Sim, pedido de desculpa formal para as famílias, né, de pessoas que foram torturadas, pessoas essas que lutaram, né, pela democracia que nós vivemos hoje, que lutaram pela liberdade, que foram torturadas, assassinadas. E hoje o Estado brasileiro já fez alguns pedidos formais de desculpa a alguns familiares. Olha a importância da verdade e da memória, né? Para um jovem de 20 anos que acha, olha, na minha família ninguém foi torturado, na minha família ninguém desapareceu, isso aconteceu há muito, muito tempo atrás, já não me diz respeito, dizem até que naquela época tinha mais segurança do que agora, agora tem muita criminalidade, que é um pensamento que absolutamente circula por aí. É mentiroso. Agora, imagina que esse jovem tem uma colega de sala que ele acompanha o drama dessa moça ao descobrir, né, eu falo moça, mas pode ser um rapaz, descobrir que a sua identidade não é sua verdadeira identidade, a identidade construída para ele. Gente, trocaram, ela tinha outro nome, né? O filme mostra isso. De repente, ela descobre a avó, né, e a avó a chama, o que é um impacto forte, porque ela foi criada há 16 anos como Cristina Quadri. De repente, a avó vira Sofia Lombardi. De Sofia Lombardi. Que impacto muito violento. Como toda a família passou o tempo inteiro em busca da Sofia, quando eles encontram é a Sofia que finalmente chegou. Né? A Sofia apareceu. Então a Sofia existiu sempre. Ela sempre existiu no imaginário da sua família. A Sofia, imagino que durante todos esses anos eles ficavam imaginando, a Sofia agora tem 5 anos, a Sofia agora é uma menina de 10 anos. Imagina essa família, quantas vezes na rua viam meninas dessa idade e pensavam, essa pode ser a Sofia, porque eles nem sabiam onde tinha ido parar a Sofia. Então, assim, é um filme lindíssimo e ele está relacionado até com uma notícia, que é uma notícia recente, que a gente devia ter aqui discutido isso no Contraponto Cultura, não aqui no Contraponto Notícias, não no Contraponto Cultura, mas que a gente não pode deixar de dizer porque está relacionado com esse tema. E mesmo ressaltar muito que isso é um tema que voltou no Brasil, né, a condenação do garçom. Do garçom, né, do juiz. Que é da necessidade de se apurar a verdade. Né, e só antes de você comentar o caso do garçom, nós vimos outro dia no YouTube uma propaganda muito bem feita, né, com vários artistas, pessoas famosas, né, entre eles o espanhol que faz Almodóvar, o diretor, né, aquele outro ator também, enfim. Eles faziam, eles assumiam a personalidade de... Você tem uma propaganda semelhante aqui no Brasil, né, de desaparecidos, pessoas que foram torturadas e assassinadas pelo regime fascista de Franco. Né? E como que é importante, a Espanha não teve uma comissão da verdade. Não, e eles falam isso, né? Nesse documentário que o Zé Luiz está mencionando aqui, tem ele no seu blog, o link? Eu vou coloco hoje. Deixa disponível no blog, porque aí o telespectador pode procurar no blog do Zé Luiz, que é joseluisquadrasdemagalhães.blogspot.com. E nesse documentário, que é um documentário sobre o franquismo espanhol, e ele aparece falando, os artistas aparecem falando, eu sou fulano de tal, eu desapareci no dia tal, junto com minha família que foi assassinada. Ou então minha família está me procurando desde então. E ele fala desse drama familiar, que não é o drama dele só, desaparecido, mas o drama familiar. E ele fala assim, olha, eu clamo por justiça, até quando?
E aí o que é interessante, que nós vimos também no YouTube, pegaram esse mesmo curta, né? Uns 16 minutos, 15 minutos talvez, ou talvez menos um pouco. Né? E pegaram algumas falas, dos mais conhecidos, como do Almodóvar, por exemplo, e colocava um letreiro embaixo. Uma legenda diferente da fala. Diferente do que ele falava. E, na verdade, o que se dizia são pessoas que são pela paz. Olha que interessante. Pela paz, para não mexer nas feridas do passado, para não dividir a Espanha. Esse discurso aparece também no Brasil. Só que uma coisa muito importante, eu vi nos comentários nessa postagem, onde se dizia de um comitê pela paz, para não tocar nas feridas, para não dividir a Espanha, né, falando, olha, só que as pessoas, né, que tiveram seus familiares, seus filhos, seus pais, parentes desaparecidos, torturados, essas pessoas têm direito a saber onde é que estão os corpos dessas pessoas. O que os espanhóis fizeram, e toda a ditadura é horrorosa, o que os espanhóis fizeram foram enterrar corpos de republicanos que lutavam pela democracia em túmulos de fascistas, né, ou franquistas. Olha que loucura! Eles não achavam o corpo do soldado oficial, do fascista que lutou, eles enterravam no túmulo do cara os corpos dos republicanos que lutavam pela democracia na Espanha. Então, o que as pessoas falam, não se trata disso, a gente tem que tocar na ferida, porque senão essa ferida fica escondida, mas continua aberto, vai dar pus e vai dar gangrena. Né? É isso, não tem esse negócio, vamos deixar, não vamos conversar, não tem que conversar. Porque não tem como, a única forma de cicatrizar a ferida é botando o dedo na ferida, é discutindo a história, passando a limpo a história. Daí a grande importância das comissões de verdade. Né? Bom, e aí, Zé Luiz, aproveita e seja isso. Que começou a... Mas por que ele foi condenado? Porque ele colocou escuta para... e que foi considerado ele desenterrou o franquismo. Isso, enfim, isso. Ele essencialmente, ele desenterrou, ele começou a passar a limpo o franquismo. E aí a corte espanhola, né, que se mostrou aí simpática, ele desenterrou o franquismo e as apurações que ele fez, né, lembrando que ele foi responsável, por exemplo, pela ordem de prisão ao Pinochet, né, o assassino chileno. Ele é persona não grata ao sistema. E aí ele é persona não grata ao sistema, à direita. Ele revelou a corrupção de diversos integrantes do Partido Popular Espanhol, né, que o partido está de volta ao poder agora, que é um partido de origem franquista, fascista, né, várias pessoas envolvidas com corrupção. Então o Garzón, ele foi um desses caras que assumiu e que teve coragem de começar a passar limpo a história espanhola com e agora está pagando. Com a força institucional do Poder Judiciário, né? Com a força institucional do Poder Judiciário. E o preço que ele está pagando é que ele foi afastado do Poder Judiciário, é ex-juiz agora, né, bom, enfim, uma coisa, não vou nem discutir isso aqui, mas além de ter sido afastado, também foi condenado, como se as medidas tomadas por ele no Poder Judiciário não fossem funções dele como juiz. Aí nós vamos ter que parar, Zé Luiz. Vamos deixar para o próximo bloco, a gente vai fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta com Contraponto Cultura. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças.
O Contraponto Cultura está de volta e nesse programa, nesse bloco, nós vamos falar sobre o filme Artigas. No primeiro bloco, nós recomendamos ao nosso telespectador o filme argentino chamado Cautiva, que fala sobre um dos bebês desaparecidos, que é um dos casos de bebês sequestrados durante a ditadura militar na Argentina. E agora a gente vai falar de um filme que conta a história do Uruguai, que é o caso, conta a história do Artigas, que é um herói uruguaio. Então eu queria que o Zé Luiz falasse sobre o filme, contasse um pouco sobre o filme para o nosso telespectador e aí a gente vai discutir mais um pouco sobre essa questão da figura do mito, né? Nós até falamos no Contraponto Notícias dessa semana sobre o papel do Hugo Chávez na Venezuela por causa do personalismo que o governo dele assumiu, essa associação ao que foi feito, ao que vem sendo feito no seu governo com a figura do próprio Chávez. E na falta do Chávez, então o que vai ser desse governo, desse projeto de sociedade que ele começou a implantar na Venezuela? E aqui mais um mito, né? Um mito sul-americano, o filme Artigas, que chama La Redota Pondera Origen. Não, é só Artigas La Redota. Sim, Artigas La Redota. Que bom, enfim, fala aqui de um mito sul-americano. Zé Luiz, conta pra gente o que é o filme Artigas La Redota. Pois é, mais um filme belíssimo, né, latino-americano, uma produção uruguaia, muito bem feito, um filme impecável. Aliás, o cinema latino-americano está belíssimo. Outro dia eu vi um filme chileno que chamava Play, muito legal. Nós vimos no cinema o Medianeiras, que é um filme argentino, lindíssimo. Belíssimo, lindíssimo, de uma sensibilidade. O cinema latino-americano está absolutamente sensacional. Cinema né? nacional, cinema brasileiro. Latino-americano, brasileiro, né, que está também muito, muito bom, de muita qualidade. Né? Artigas La Redota, ele começa o quê? Começa com um pintor que recebe uma encomenda do presidente da República do Uruguai no final do século XIX. E ali é muito interessante que mostra, e aí a nossa área, Teoria do Estado, né, mostra a necessidade que o governo uruguaio naquela época tinha de construir esse mito nacional. Um mito nacional que faz parte da formação da identidade nacional. Ou seja, esse mito nacional que encarna valores que ajudam a formar a identidade nacional e faz com que nós, então, nacionais de um determinado Estado, nos identifiquemos com esses valores, logo com o poder do Estado e nos identificamos entre nós mesmos. Né? Então, por exemplo, no Brasil você tem algumas construções mitológicas, todo o país tem. Né? No Brasil tem o Duque de Caxias, né? Dom Pedro I, que tira a espada, independência à morte. Não, principalmente o nosso mineiro. Tiradentes, um outro mito, uma outra construção. Nos Estados Unidos, Thomas Jefferson, George Washington, né? Na França, o De Gaulle, Luís XIV, Napoleão. Né? Enfim, esses estados começam então a construir mitos. E o que é muito interessante, Simão Bolívar para a Venezuela, para a Colômbia, e o que é muito interessante é que esses mitos, eles ganham vida própria. Ou seja, eles são transformados em algo que efetivamente eles não foram. Né? Eles são construções ideológicas que ajudam a construir o mito da nacionalidade e dos valores nacionais. Isso acontece no mundo inteiro. E acaba se perdendo o que foi aquele personagem ele foi. E o que tem ali de construção. Isso. Então é muito legal. Isso pegar a figura do Bolívar, o Simão Bolívar. Por exemplo, o Simão Bolívar era o herói de um governo de direita na Colômbia e de um governo de esquerda na Venezuela. Então você de repente vê que esse mito serve para qualquer coisa. Ele vai ganhando, né, uma personalidade que pouco tem a ver com sua história. Mas é o libertador. É o libertador, o grande libertador das Américas, Simão Bolívar. Bom, Artigas, então, o filme mostra isso. Um pintor, ele tem a tarefa de pintar um quadro que vai ser uma referência, esse quadro. O pintor chama Blames. Um quadro do Artigas, só que não tem registro, né, da imagem do Artigas. Então ele começa a revirar os documentos históricos para formar o personagem na cabeça dele. E ele descobre um personagem que era um cara que acreditava na utopia, na construção de uma sociedade que respeitasse a diversidade entre aqueles que estavam presentes no Uruguai, entre os negros que foram escravizados, entre os indígenas que foram assassinados, entre os descendentes de espanhóis brancos, pobres ou ricos. E o Artigas, o que ele mostra ali, você pode falar, é a construção de um outro mito sobre o mito, mas é muito interessante essa proposta do filme. Porque o que ele vai descobrindo nos documentos era um cara que era, assim, essencialmente, um democrata que acreditava numa sociedade igualitária e diversa. Só que a encomenda do general, que era presidente do Uruguai, era o contrário. Ele queria um cara, um branco,
né, oficial do Exército, um branco militar, que foi o herói da independência. Então ele pinta o Artigas com roupas campesinas, do Lago dos Indígenas, etc. E o general chega lá, o presidente general chega lá e fala, não, nada disso. Pode apagar isso tudo, põe um uniforme militar nele aí, tira esses índios, tira esses negros, tira esses gaúchos da foto. Né? Como é o caso do Tiradentes. Aqui, como é o né? caso do Tiradentes. Gente, o Tiradentes. Eu lembro, antigamente, a Polícia Militar de Minas Gerais usava um Tiradentes com perfil, com barba. Depois tiraram a barba do Tiradentes. Eu não entendo. Aí o Tiradentes virou um sujeito comportadinho, sendo que ele era um revolucionário. Ou pelo menos, né? Era um cara que se insurgiu contra o sistema. Aí colocaram o Tiradentes dentro do sistema, com uniforme militar e tudo mais. Eu preferi o Tiradentes barbudo. Né? Quem viu aqui há mais tempo lembra disso. Agora transformaram o Tiradentes, ficou o cara do sistema, né? Sendo que ele era antissistema. Não sei, enfim, mitos de um lado, mitos de outro. Antissistema ele tinha, né? Que tanto que é mito. Nós estamos, de qualquer forma, trabalhando símbolos. E os símbolos podem e vão representar coisas distintas. Né? E o filme trata disso. De uma forma muito, muito, muito inteligente, muito bem realizada, uma fotografia exemplar. Né? Esse eu não vi o filme, mas ouvi muito você falando sobre o filme. Nós vamos ter que ver esse filme. Eu preciso realmente assistir esse filme. Agora, a gente já recomendou 2 filmes aqui. Eu queria falar um pouco sobre o livro, Zé Luiz, El Negócio de la Guerra. Está aqui, esse também é uma recomendação, e eu falei com o Zé Luiz assim, mas a gente vai recomendar no programa... Um livro publicado na Argentina? Um livro publicado na Argentina, difícil comprar, o telespectador pode se interessar. Aí o Zé Luiz me lembrou que a gente vive em tempos de internet e que não está tão difícil mais conseguir essas publicações. E por que vale tanto a pena, Zé Luiz, falar aqui do El Negócio de la Guerra? Pois é, El Negócio de la Guerra, do Dario Azzolini, né? Depois tem que escrever embaixo, é uma publicação argentina, para vocês poderem encomendar o livro na internet, né? Vão precisar da editora. Então, é o Negócio de la Guerra, Dario Azzolini, e a editora... como é que fala essa palavra? Essa palavra aqui é do indígena Txalaparta, T-X-A, Txalaparta. Não, eu já fico aqui o compromisso, peço aí para o Bruno colocar aqui a legenda embaixo. Então, o telespectador já fica aí, isso vai aparecer aí o nome da editora. Editora Txalaparta, Buenos Aires, 2008. E o filme fala... Filme não, livro. Um livro. Esse programa eu sempre troco, né? Filme, livro, filme. O livro fala como é que a guerra virou um negócio, não só a guerra virou um negócio. Ou seja, hoje... Aqui fala das empresas, né, que se contrata hoje empresas que fazem um negócio da guerra. Ou seja, a guerra virou um grande negócio, né, e não só a guerra, mas, além da guerra, os presídios. Essa é uma discussão antiga, né, que a gente, não tão antiga assim, mas que a gente tem brigado muito. A crise econômica também virou um negócio, né, Zé Luiz? A crise econômica, você tem gente... Olha, se existe a crise econômica, tem gente ganhando com ela. Eu vou aproveitar, assim, eu não vou conseguir evitar de misturar esse contraponto, porque a gente sempre faz o contraponto cultura, só tratando de filmes e livros, de arte, e temos o contraponto notícias, onde a gente comenta as questões da atualidade. Mas não tem como separar hoje, porque tem uma notícia sobre a Grécia que é simplesmente um primor em absurdo. E vamos comentar, já que nós estamos falando do negócio da guerra, Zé Luiz, eu queria até que o Zé Luiz falasse sobre isso daqui, que são as medidas impostas à Grécia, né, pela Troika. Agora, entre essas medidas, uma medida de economia não foi tomada, que é em relação ao gasto militar, a compra de armas feita pela Grécia. Olha, tem que demitir servidores, milhares tem que cortar de pessoas, cortar a saúde, aposentadoria. Isso é um escândalo. Mas 3% continua sendo destinado... Isso é um escândalo, está na Carta Capital dessa semana. Né? Mas eu não sei como é que dá para ainda, tem gente que acredita nesse negócio. Olha aqui, você cortou saúde pública, cortou educação, cortou a aposentadoria, cortou apoio à moradia, à alimentação. Você tem criança passando fome na Grécia. 30% da população grega está abaixo da linha de pobreza de um dia para o outro. Mas o Estado grego
segundo determinação da Troika, que é o Banco Central Europeu, que a Alemanha manda, a União Europeia, que a Alemanha manda, né, e o Fundo Monetário Internacional, que a Alemanha e Estados Unidos mandam. Né? Enfim, a Alemanha, que invadiu de novo a Grécia, transformou a Grécia numa colônia, chegou e falou, olha, vocês tem que cortar saúde, educação, previdência, investimento público. Né? Agora, os gastos com compras de armas, não pode. Adivinha de quem eles compram as armas? Da Alemanha e da França. É o negócio, a gente está falando aqui. O livro é o negócio da guerra. Ou seja, a guerra dá grana. Prender gente dá grana, é a privatização do cárcere, que Minas Gerais está fazendo, construindo um cárcere privado para encarcerar. Ou seja, e aí, gente, é só uma questão de raciocínio lógico, mínimo de lógica. Se a guerra vira um negócio, eu posso comprar batalhões. Você compra hoje, é uma guerra, você privatizou a guerra. Você compra batalhões, exércitos privados, aviões, caças privados, que pertencem a empresas privadas. Soldados bem treinados, super bem pagos. Né? Esses caras que quebram pescoço, dá tiro, não sei o que a gente viu no cinema. Né? Você contrata esses caras para fazer a guerra. Então, é óbvio que para essas empresas que movimentam bilhões, elas precisam de guerra. Aí você privatiza o cárcere. A empresa, para ter lucro, precisa ter preso. Para ter preso, precisa ter crime, ou então você precisa criminalizar e prender os de sempre, que é prender os pobres, que é quem vai para a cadeia, efetivamente. Né? E aí você começa a privatizar a polícia. Na África do Sul já tem polícia em Pretória e a polícia é toda privada. Né? E aí, leia a notícia ontem no El País, né? A polícia, isso é na Espanha, Madrid, a polícia abre suas bases de dados à seguridade privada para consultas. Então, a segurança privada do El Corte Inglés, quem já foi em Madrid, o El Corte Inglés é uma loja de departamentos famosíssima, né? Na Espanha, gigantesca, como as lojas de departamentos. Aqui, qual é a loja de departamento? Aqui tem C&A, Riachuelo, Renner. Pois é. El Corte Inglés seria o espanhol, a loja de departamento espanhola, grande, né, poderosa. A segurança privada do Corte Inglés tem acesso agora às informações da polícia da Espanha. E aqui, os vigilantes poderão saber se algum consumidor suspeito, né, quais são os antecedentes dele. Para fazer... E mais... As companhias privadas que mais colaborarem com a polícia terão direito a obter mais informações públicas. É a insanidade implantada no planeta. Né? Como diria Mário de la Cueva, mais uma vez o Estado a serviço de quem manda, de verdade. Mas o Estado foi criado para servir a nobreza e a burguesia e continua do mesmo jeito hasta hoje. Não tem surpresa. É só prestar atenção, gente, né? Pouquinho. Não, e a gente, o que mais nos surpreende é que essas coisas antes eram mascaradas e agora elas são escancaradas. Né? Você tem banqueiros no governo, tem banqueiros mandando e, além disso, olha essa situação da Grécia de não ter corte com gasto militar, com compra de armas, com o povo passando fome, cortando a aposentadoria. Tem corte em saúde, educação, não tem corte para comprar 3% do PIB grego. 3% do PIB grego comprar armas da Alemanha e da França. Bom, gente, então o programa O Contraponto Cultura dessa semana vai ficando por aqui. Nossas recomendações são Cautiva, que é um filme argentino, o filme do Artigas, que como chama, Zé Luiz? Artigas Larredota. Imperdíveis, os dois filmes são imperdíveis. E a recomendação de livro é El Negócio de la Guerra, que pode ser encontrado pela internet. E a gente fica por aqui, semana que vem a gente está de volta no Contraponto Cultura.